Notícias na comunidade com Leandro Thompson. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Thompson, chegando aí nessa segunda-feira, 30 de setembro de 2024, né? Fechando aí setembro, segunda-feira, no nosso quadro Notícias na Comunidade. Vamos falar um pouquinho de notícias do mundo. No final de semana, né? Percebemos aí que o Oriente Médio está pegando fogo, infelizmente. Em pelo menos 2 ataques diferentes no Líbano, Israel matou aí importantes líderes do Hezbollah e abalou a organização do grupo terrorista. A baixa mais relevante aí desses ataques foi de Hassan Nasrallah, que era o líder supremo do Hezbollah e comandava o grupo desde a década de 90. Isso é muito importante. Na atual conjuntura da região, a morte do Nasrallah tem um impacto maior do que a do Bin Laden, por exemplo, ou do Saddam Hussein, já que ele era o principal articulador político e militar do Irã. Não à toa, o líder supremo iraniano prometeu vingança e declarou luta oficial no país. Além de financiar o grupo terrorista, como o próprio Hezbollah e o Hamas, o Irã tem de longe o maior poder bélico do Oriente Médio, um país muito forte. No dia seguinte ao bombardeio, que matou Nasrallah, Israel eliminou outro líder estratégico e pelo menos outros 9 chefes aí do Hezbollah. Com isso, o grupo terrorista libanês está enfraquecido militar e politicamente. E o que acontece agora? Mesmo quase sem liderança, o Hezbollah continua disparando foguetes contra Israel e diz que não vai parar de atacar. Enquanto isso, as forças israelenses continuam bombardeando o Líbano e fizeram ataques contra alvos militares dos Houthis, lá no Iêmen. Já os Estados Unidos autorizaram o exército a reforçar a presença no Oriente Médio. Com o envolvimento do Hezbollah, do Irã e o aumento dos ataques contra os territórios libaneses, as chances de uma chamada guerra total no Oriente Médio aumentaram muito, o que tem sido motivo de receio entre as grandes potências mundiais. O Google, pessoal, vai passar a exigir, a partir desta segunda-feira, que sites de apostas tenham registro no Ministério da Fazenda antes de aceitar anúncios em sua plataforma. A medida foi divulgada na sexta-feira como uma atualização na política de publicidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que houve descaso com a regulamentação das apostas esportivas e é hora de colocar ordem ao caos. O ministro lembrou que as bets foram legalizadas no governo de Michel Temer, em 2018, e que a lei previa um prazo de 2 anos para a regulamentação, prorrogáveis por mais 2, o que não aconteceu na gestão de Jair Bolsonaro. Ele disse que o presidente Lula pediu providências aos ministérios para tratar a questão da dependência e do monitoramento de CPFs envolvidos nesses jogos online aí nas bets. Formado por 12 parlamentares, a bancada das bets foi responsável pela articulação de um projeto de lei que regularizou apostas esportivas e cassinos online no Brasil. Os membros são de 8 partidos que vão da esquerda à direita, passando pelo centrão. Após perceber um crescimento problemático dos jogos de azar, com a popularização dos cassinos online, por exemplo, a Noruega reduziu em mais da metade o índice das pessoas com comportamento de jogo patológico ao endurecer as regras no país. Até o início dos anos 2000, a Noruega tinha uma das legislações mais liberais da Europa para jogos de azar. Com o avanço das máquinas de apostas eletrônicas, o parlamento decidiu estatizar o monopólio das apostas. Desde então, para jogar, a pessoa precisa de um cartão de jogo de azar, vinculado ao seu número da Previdência Social. Hoje, o país apresenta uma das menores prevalências de transtorno do jogo do mundo. Então percebemos que tem como continuar tendo jogos online, quem quiser jogar, joga, porém precisa de uma regulamentação, uma olhadinha aí com mais carinho. Porque, infelizmente, a gente percebe que o lado mais fraco é daquela pessoa que ganha menos e acredita que uma aposta ali, uma aposta aqui, possa mudar de vida. E, infelizmente, a gente sabe que a chance de ganhar é infinitamente maior, a chance de não ganhar, na verdade, é infinitamente maior do que ganhar um dinheirinho aí. Falando um pouquinho da temperatura, a semana começa com temperaturas elevadas e condições variáveis em Nova Friburgo e no Rio de Janeiro. Segundo dados do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos aí uma previsão meio doida, vamos dizer assim, dia com sol, um dia um pouco mais nublado. Na capital do Rio de Janeiro, a semana promete ser de intenso calor com a quarta-feira aí, registrando temperaturas de até 40 graus. A gente sabe que lá na cidade do Rio de Janeiro, se está no termômetro 40, a sensação é de 50, A partir da quinta-feira, a previsão de chuvas isoladas e uma leve queda nas temperaturas. Já aqui em Nova Friburgo, a semana começa mais amena, com a mínima de 11 graus aí, na segunda. Mas também vai experimentar uma elevação gradativa da temperatura
podendo passar dos 30 graus a partir da quarta-feira. Então, muito interessante isso, né? Tanto lá no Rio, nós temos aí um pouco mais ameno e esquentando, e aqui em Friburgo também teremos aí uma sensação, né, um pouquinho aí acima dos 30 graus. Mas é aquilo, né? No Rio, 30 graus ainda tá frio. Aqui em Friburgo, a galera já tá morrendo de calor. Vamos falar agora um pouquinho de futebol. Final de semana foi agitado para a galera do Rio. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na noite deste domingo lá no Maraca, com gol do Gerson já no finalzinho, e conseguiu permanecer no G4. Teve protesto da torcida, xingando o time de sem vergonha, xingando o técnico Tite, que não aguentou. Saiu ontem mesmo à noite, aí foi comentado aí da sua saída, e por enquanto será o Felipe Luiz, o ex-jogador do Flamengo, cabeludinho, que vai ficar como técnico interino aí do time da Gávea. O Flamengo, com a vitória de ontem, conseguiu permanecer no G4 aí na quarta posição. Já o Fluminense perdeu por 1-0 para o Atlético Goianiense e perdeu aí uma grande oportunidade, uma grande chance de sair da zona de rebaixamento. Tanto que o Atlético Goianiense é o último, é o Lanterninha. Então, o Flusão não podia dar esse mole, tinha que vencer o Lanterninha, mas infelizmente perdeu e o Flusão continua no Z4. E o Botafogo, hein? Em um jogo com muitas chances, o Botafogo teve um gol anulado, pressionou no final, mas ficou no 0-0 contra o Grêmio lá no estádio Mané Garrincha. Mas continua aí como o primeirão, ainda é o líder, um pontinho só na frente do Palmeiras. O Palmeiras venceu a sua partida, né? Então tá bem colado aí no Botafogo. Então o Fogão tem que abrir os olhos e não desperdiçar gol, né? Ontem ficou no 0-0, tudo bem, teve o gol aí impedido, mas se quer ser campeão, tem que fazer resultado de 2-0, 3-1 ou 1-0 convincente, tá complicado pro Fogão. E o Vasco, hein? O Vasco, em um jogo bem movimentado lá no Mineirão, enfrentou o Cruzeiro e ficou também no empate aí por 1-1. O Vasco no primeiro tempo, né, chegou a abrir o placar aí, porém, já no segundo tempo o Cruzeiro voltou melhor e conseguiu, né, empatar também o jogo aí no finalzinho. Então ficou 1-0 não, desculpa, ficou 1 pro Vasco, 1 para o Cruzeiro. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.